Houve um tempo na minha vida em que eu não tinha mais nada. Absolutamente nada. Minha casa se foi, minhas economias evaporaram e o chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. Eu olhei para o céu e gritei: "Onde você está, Deus?" Eu me senti abandonado, perdido numa escuridão sem fim. Mas foi nesse ponto mais baixo, nesse abismo de desespero, que eu descobri um segredo milenar, uma sabedoria profunda e poderosa, escondida nas profundezas da tradição judaica. Algo tão transformador que não só me ajudou a reconstruir minha vida, mas me deu uma paz e uma clareza que eu nunca imaginei serem possíveis. Se você já se sentiu perdido, sozinho, ou questionou o propósito de tudo quando a vida te derrubou, fique comigo. Eu vou te contar exatamente como essa jornada aconteceu, o que eu aprendi sobre fé, sofrimento e a mão oculta do divino, e como essa sabedoria antiga pode mudar sua perspectiva também. E antes de mergulharmos de cabeça nessa história que mudou minha vida, se você busca sabedoria, inspiração e respostas para os desafios mais difíceis da vida, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like agora mesmo. Isso me ajuda muito a levar essa mensagem de esperança e resiliência para mais pessoas que talvez estejam passando por algo semelhante. Minha história, a parte difícil dela, começou de verdade em meados de 2017. Até então, eu vivia uma vida que considerava estável. Não era luxuosa, mas era confortável. Eu tinha meu lar na Rua das Fontes, naquela cidadezinha tranquila que chamávamos de Vila da Paz, aninhada nas colinas verdes. Eu trabalhava com algo que gostava, tinha minhas rotinas, meus planos. Minha fé, a judaica, era parte da minha identidade, claro. Eu ia à sinagoga nos feriados, seguia algumas tradições, mas, para ser sincero, era algo mais cultural, um hábito. Eu acreditava em Deus, sim, mas de uma forma distante, como alguém que estava lá em cima, cuidando das coisas grandes, mas talvez não tão envolvido nos pequenos detalhes do meu dia a dia. Acreditar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Não, é quase automático. A vida era previsível, e a fé era um pano de fundo agradável. O primeiro abalo veio de onde eu menos esperava. Eu tinha um pequeno negócio, que dependia muito do movimento econômico no setor da prata, a área industrial, ali perto. De repente, sem aviso prévio, um projeto enorme que sustentava grande parte da economia local foi cancelado. Empresas começaram a fechar da noite para o dia. Contratos foram quebrados. O pânico se espalhou. Meu negócio, que dependia de fornecer serviços específicos para as empresas e trabalhadores dessa área, secou em poucas semanas. Clientes sumiram, dívidas se acumularam. Tentei de tudo para me adaptar, para encontrar novos caminhos, mas parecia que cada porta que eu tentava abrir se fechava na minha cara. E como se isso não bastasse, um investimento que eu tinha feito com minhas economias de anos e que me disseram ser seguro, virou pó. Foi um golpe duplo devastador. Em questão de poucos meses, a situação era insustentável. Não conseguia mais pagar as contas. A hipoteca da casa atrasou, e logo veio a notícia inevitável. Tive que sair, deixar para trás o lar que eu tinha construído, as memórias, a sensação de segurança. Ver meus poucos pertences serem embalados e levados foi uma das cenas mais dolorosas que já vivi. De repente, eu, que sempre fui independente, me vi sem teto, sem trabalho, sem dinheiro, dependendo da ajuda de parentes ou amigos. A vergonha era esmagadora. A sensação de fracasso me consumia. E o pior, a fé que eu pensava ter começou a rachar. No fundo do poço comecei a questionar tudo. Onde estava Deus nessa hora? Se Ele é bom, por que permitiu que tudo isso acontecesse? Eu segui as regras. Eu tentei ser uma pessoa decente. Por que esse sofrimento? Comecei a sentir raiva, ressentimento. A oração parecia vazia. As palavras não saíam, ou quando saíam, eram cheias de acusação. Eu olhava para o céu, para as estrelas à noite e só sentia um vazio imenso. Aquele Deus distante parecia ter ficado ainda mais longe, ou pior, indiferente. Esse foi o ponto crucial. Não foi só a perda material que doeu.
mas a perda da minha conexão, da minha crença de que havia um sentido em tudo. Eu estava espiritualmente quebrado. Eu passava meus dias vagando pela cidade, me sentindo invisível. A Vila da Paz não parecia mais tão pacífica para mim. Um dia sem rumo, acabei andando pelo bairro antigo, uma parte da cidade que eu raramente visitava. Era um lugar de ruelas estreitas, casas antigas e uma sinagoga pequena e discreta, quase escondida. Eu nunca tinha entrado nela. Impulsionado por uma mistura de curiosidade e talvez um resquício de desespero espiritual, decidi entrar. Lá dentro, o silêncio era acolhedor. Havia poucos homens estudando ou rezando. Sentei num canto, apenas observando. Um senhor de idade, com uma longa barba branca e olhos gentis, se aproximou de mim. Era o Rabino Meir. Ele não perguntou quem eu era ou o que eu estava fazendo ali. Ele apenas me ofereceu um copo de água e se sentou ao meu lado em silêncio, por um longo tempo. Foi um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Era um silêncio de aceitação, de presença. Depois de um tempo, eu, que mal conseguia falar sobre o que estava passando, comecei a desabafar. Contei minha história, minha perda, minha raiva, minha dúvida em relação a Deus. Eu esperava ouvir clichês religiosos, talvez um tenha fé vazio. Mas a resposta do Rabino Meir foi diferente. Ele ouviu com atenção, sem interrupções, apenas assentindo de vez em quando. Quando terminei, ele olhou para mim com aqueles olhos gentis e disse: "Meu filho, você está questionando Deus? Bom, isso significa que você ainda se importa. A dúvida, quando leva à busca, pode ser o início de uma fé mais profunda. Você perdeu tudo que era seu, mas talvez ainda não tenha encontrado o que você é de verdade." Aquela frase me atingiu como um raio. Você ainda não encontrou o que você é de verdade. O que ele queria dizer? Eu sempre me defini pelo que eu tinha. Meu trabalho, minha casa, minha capacidade de prover. Sem isso, quem eu era? Rabino Meir começou a me ensinar. Não com sermões, mas com histórias, com parábolas, com perguntas que me forçavam a pensar. Ele me apresentou ao conceito judaico de emuná, que é frequentemente traduzido como fé, mas que, ele explicou, é muito mais do que acreditar que Deus existe. Emuná é confiança. É saber, no fundo da alma, que Deus está com você, mesmo quando você não o sente, mesmo quando as coisas parecem caóticas e sem sentido. Ele me ensinou sobre Hashgacha Pratis, a providência divina individual. Não é apenas que Deus controla o mundo em um sentido geral, mas que ele supervisiona e guia os detalhes da vida de cada pessoa, em cada momento. Isso me pareceu quase ofensivo na época. Como podia haver providência no meu sofrimento, no meu desespero? Rabino Meir explicou que providência não significa que tudo o que acontece será fácil ou agradável aos nossos olhos no momento. Às vezes, é como a mão de um cirurgião. O corte dói, mas é necessário para a cura. Ou como o trabalho de um oleiro. O barro é amassado, moldado e depois queimado no forno. Um processo violento, mas essencial para transformá-lo numa bela peça. Ele me disse algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a dor. Ele disse: "O sofrimento muitas vezes não é um castigo, mas um convite. Um convite para parar, para reavaliar, para encontrar forças e camadas de si mesmo que você não sabia que existiam. É no deserto que a água se torna mais preciosa." Ele me ensinou que mesmo quando não entendemos o porquê das coisas, nossa tarefa é buscar o como. Como eu respondo a isso? Como eu cresço com isso? Como eu encontro Deus dentro dessa experiência e não apenas apesar dela? Essa ideia foi um divisor de águas. Minha mente racional ainda lutava. Era difícil conciliar a perda brutal com a ideia de um plano divino, mas lentamente, ouvindo as palavras do Rabino Meir, estudando textos antigos que ele me mostrava, e o mais importante, apenas passando tempo naquela atmosfera de fé simples e profunda, algo começou a mudar dentro de mim. Comecei a praticar Bitachon, confiança ativa em Deus.
Não era sentar e esperar que as coisas se resolvessem magicamente. Era fazer a minha parte, procurar um novo trabalho, um lugar para ficar, pedir ajuda. Mas, ao mesmo tempo, soltar a ansiedade e a necessidade de controlar tudo, confiando que havia uma força maior operando nos bastidores, guiando os eventos, de uma forma que eu não conseguia ver ou compreender completamente. Rabino Meir me incentivou a me conectar com a comunidade. As pessoas na sinagoga, vendo minha situação, me ofereceram ajuda prática. Uma refeição quente, um lugar para passar a noite, uma palavra de encorajamento. Essa chesed, essa bondade inesperada, era uma manifestação tangível da providência que ele descrevia. Eu comecei a sentir que não estava sozinho. E o que realmente virou o jogo, o verdadeiro segredo que ele me ensinou, não era uma fórmula mágica para riqueza ou sucesso imediato. Era a compreensão profunda de que meu valor, minha essência, não dependia de circunstâncias externas, não dependia da minha conta bancária, do meu endereço ou do meu status social. Meu valor vinha do fato de que eu sou uma alma, criada à imagem divina, com um propósito único. E esse propósito podia ser cumprido em qualquer situação, mesmo na adversidade mais severa. A fé não era um escudo contra os problemas, mas uma fonte inesgotável de força dentro dos problemas. Ele me ensinou que nossa perspectiva sobre o sofrimento é crucial. Podemos vê-lo como um sinal de abandono ou como uma oportunidade de refinamento. Como o ouro que passa pelo fogo para remover as impurezas, nossas almas podem ser purificadas e fortalecidas pelas dificuldades. Ele me mostrou textos que falavam sobre a jornada do povo judeu através da história. Exílios, perseguições, perdas inomináveis. E como através de tudo isso, a fé em Deus e a crença na providência foram o que nos manteve unidos e nos permitiu perseverar. Nossa história milenar é um testemunho vivo da resiliência que a emuná proporciona. Comecei a aplicar esses ensinamentos na prática. Em vez de me lamentar pelo que perdi, comecei a focar no que eu tinha, minha saúde, apesar do estresse. A bondade das pessoas ao meu redor, o ar que eu respirava, a oportunidade de um novo começo. Cada pequena conquista, cada porta que se abria, por menor que fosse, eu comecei a ver não como sorte cega, mas como um sussurro da providência, um sinal de que eu estava no caminho certo. Ainda havia desafios enormes. Conseguir um novo lugar para morar foi difícil. Encontrar um trabalho, qualquer trabalho, levou tempo e muita humilhação, mas a diferença era a minha atitude interna. Eu não me sentia mais uma vítima passiva das circunstâncias. Eu me sentia um participante, ativo na minha jornada, navegando pelas dificuldades com a bússola da fé e a âncora da confiança. A oração deixou de ser uma lista de queixas e pedidos, e se tornou um momento de conexão, de gratidão pelo que eu ainda tinha, e de força para enfrentar o que viria. Rabino Meir me ensinou que até mesmo a escuridão serve a um propósito. É na noite mais escura que as estrelas brilham mais forte. É nos momentos de maior provação que nossa verdadeira força e nossa fé mais profunda são reveladas. E que muitas vezes Jedê se revela para nós, não nos milagres óbvios, mas nos pequenos detalhes, nas coincidências que não são coincidências, nas mãos amigas que aparecem no momento certo. Essa nova compreensão me deu uma resiliência que eu nunca pensei ter. Comecei a ver os obstáculos não como barreiras intransponíveis, mas como degraus. Cada não que eu ouvia ao procurar emprego me levava um passo mais perto do sim que estava esperando por mim. Cada dificuldade me ensinava uma nova lição sobre paciência, perseverança ou humildade. Aos poucos a situação começou a melhorar. Não de forma espetacular ou instantânea, mas gradual, passo a passo. Consegui um emprego simples, mas que me deu estabilidade. Encontrei um pequeno apartamento acessível. Comecei a reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Mas a maior mudança não foi externa, foi interna. Eu era uma pessoa diferente. A perda me despiu do que era superficial e me forçou a confrontar quem eu era no meu âmago. E a sabedoria judaica me deu as ferramentas para construir uma base sólida. Não sobre posses ou circunstâncias, mas sobre fé, confiança
e um profundo senso de propósito. Eu aprendi que a emuná verdadeira não elimina a dor, mas nos dá a capacidade de suportá-la e crescer através dela. A providência divina não garante uma vida fácil, mas garante que não estamos sozinhos em nossa jornada e que há um significado, mesmo que oculto, em tudo que acontece. O segredo, que eu descobri, não era mágico, mas profundo e transformador. Era a redescoberta de uma fé robusta, capaz de resistir às tempestades mais violentas. Hoje, anos depois de ter perdido tudo, minha vida é diferente. Não igual ao que era antes, mas, de muitas formas, melhor. Tenho menos preocupações com coisas materiais, mais foco no que realmente importa. Minhas relações, meu crescimento espiritual, minha conexão com minha comunidade e, acima de tudo, minha conexão com Deus. A crise me ensinou a viver com menos, a valorizar mais o intangível e a confiar que, mesmo quando o caminho é escuro, há uma luz divina guiando meus passos. A lição que Rabino Meir me ensinou, essa sabedoria milenar sobre fé e providência, não é apenas para momentos de grande crise. É para o dia a dia. É para os pequenos desafios, as frustrações, as incertezas que todos enfrentamos. É a compreensão de que a vida é uma jornada complexa, com altos e baixos, e que nossa força reside não em evitar as dificuldades, mas em enfrentá-las com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Se você está passando por um momento difícil agora, ou se apenas busca um sentido mais profundo na vida, eu te convido a refletir sobre esses ensinamentos. A fé judaica, com sua ênfase na ação, mitzvot, na comunidade e na busca por sabedoria, oferece um caminho poderoso para navegar pela existência. Não é um caminho que promete ausência de dor, mas um caminho que promete presença, propósito e a força para seguir em frente. Minha experiência de perder tudo me ensinou que a verdadeira segurança não está no que possuímos, mas na força da nossa fé e na nossa capacidade de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das coisas. A fé é como um músculo. Precisa ser exercitada, especialmente quando é difícil. E é nos momentos de maior pressão que ele se torna mais forte. O Rabino Meir me disse uma vez: o mundo é cheio de mistérios, e a maior delas é como Deus opera através do aparente caos. Nossa tarefa não é desvendar todos os mistérios, mas confiar na mão que guia tudo, mesmo quando ela está oculta. Essa frase ficou comigo. Eu não entendo tudo o que aconteceu, e talvez nunca entenda completamente o porquê. Mas eu aprendi a confiar. Aprendi que a perda pode abrir espaço para algo novo e inesperadamente belo. E aprendi que a fé verdadeira nasce e se fortalece no terreno árido da dúvida e da dificuldade. Se essa história ressoou com você de alguma forma, se te deu uma nova perspectiva sobre fé, sofrimento ou providência, eu ficaria muito feliz. Essa jornada foi difícil, mas a sabedoria que eu ganhei é inestimável. É algo que carrego comigo, todos os dias, uma âncora na minha alma. E lembre-se, você não precisa perder tudo para buscar essa profundidade. Comece onde você está, com pequenas ações, com reflexão, com a busca por conhecimento e conexão. A sabedoria milenar está aí, esperando para ser descoberta. Muito obrigado por ter acompanhado essa história até o fim. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem provavelmente tocou você de alguma forma. Por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Sua inscrição e seu like são muito importantes para que essa mensagem de fé e esperança alcance mais pessoas que podem estar precisando ouvir isso neste momento. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que se beneficiaria dele. E deixe um comentário abaixo me dizendo o que você achou mais impactante nessa história, ou se você já viveu algo semelhante. Eu leio todos os comentários. Que sua jornada seja abençoada com clareza, força e uma fé inabalável.